Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar a partir de hoje, eu não sei quantas partes vai durar essa série, acerca da doutrina de batismos. A palavra de Deus nos diz que há batismos no plural. E essa doutrina ela faz parte dos princípios elementares dos oráculos de Deus. Então nós precisamos conhecer sobre a doutrina dos batismos. Mas Wagner, em Efésios 4 está escrito que só há um batismo. Como assim doutrina de batismos no plural? Então, meus irmãos, a palavra de Deus que está dizendo, né? Hebreus 6:2, doutrina de batismos no plural. Eu creio que aquele um só batismo fala acerca de um novo nascimento. Fala acerca da nossa união com Jesus. Né? É isso que a palavra diz, 1 Coríntios 6, que aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Então eu creio que ali fala acerca da união, da nossa comunhão do Espírito. Amém, queridos? Pai e Filho, a Igreja unidos pelo Espírito Santo. O Espírito que procede do Pai, que procede do Filho, que nos transforma em novas criaturas e nos faz um só com Ele. Ali sim eu creio que fala acerca dessa unidade. Mas a palavra de Deus nos fala de batismos no plural. E eu meditando ontem lá em casa, eu consegui enxergar 6 batismos. O batismo do novo nascimento, que vamos meditar hoje aqui, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, que é o revestimento de poder, o batismo do fogo da provação, que todos nós temos que passar, o batismo da imortalidade do nosso corpo e o batismo da condenação eterna do fogo eterno. Consegui encontrar 6 batismos. Amém? Então hoje nós vamos dar início meditando acerca do batismo do novo nascimento, que é ao começo de tudo, né, meus irmãos? Nascermos de novo, sendo imersos em Cristo Jesus. Aliás, a palavra batismo significa imersão, ou sermos totalmente revestidos do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E tem o simbolismo da água. É por isso que nós nos batizamos nas águas. É para simbolizar, para testemunhar aquilo que nós já recebemos no nosso coração. Amém, queridos? Um pouco mais para frente eu falo sobre o batismo nas águas. Agora vamos meditar no batismo do novo nascimento. Eu separei aqui uma quantidade muito boa de textos para poder nos ensinar acerca disso. Amém, queridos? Então, lembrando, vou falar de novo, batismo significa imersão. Ser totalmente imerso, revestido. Amém? Então, vamos lá. Batismo do novo nascimento. Imersos em Cristo. O Espírito dele nos transformando em novas criaturas. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em João capítulo 20, versos 21 e 22, ali os discípulos nasceram de novo, receberam o revestimento, o batismo do novo nascimento através do Espírito Santo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo na palavra de Deus é o sopro de Deus. É algo que sai de dentro dele. Amém, queridos? E eles receberam o Espírito Santo. Ali eles foram batizados e nasceram de novo. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, por causa de Cristo Jesus, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que Deus derramou no nosso coração o Espírito de Jesus Cristo, que clama Abba Pai. Só podemos chamar Deus de Pai por causa do Filho que habita em nós. Amém? E obviamente o Pai também habita porque quem tem o Filho tem o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai. Também recebemos o Espírito do Pai, porque quem tem o Filho tem o Pai. Amém? Então, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes
batizados em Cristo. E ele está explicando aqui. O que é ser batizado em Cristo? Já vos revestistes de Cristo. Imersos, revestidos totalmente por Cristo Jesus. Por isso que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está vendo, meus irmãos? Então, todos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, o revestimento de Cristo, a habitação do seu Espírito, nos transformou em novas criaturas. Isso é o batismo de novo nascimento. Outro texto, Romanos capítulo 6, versos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui está falando de batismo de novo nascimento, de revestimento do Espírito. Revestimento no sentido de nascer de novo, de troca de natureza. Porque há um revestimento de poder que nós vamos meditar na próxima gravação, que é o batismo com o Espírito Santo, e a evidência que comprova que fomos revestidos desse poder é o falar em línguas. É um outro tipo de batismo. Aqui que eu estou falando é um batismo de novo nascimento. Amém, queridos? Então, verso 3 de Romanos 6. Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ou seja, o Espírito que ressuscitou Jesus foi o Pai, o Deus que é Espírito. Amém, queridos? Então foi o Pai que ressuscitou Jesus e não um suposto terceiro Deus que não existe. Nós já aprendemos sobre isso. Que o Espírito Santo é algo que procede de Deus e não a terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Então, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, o Espírito dele que ressuscitou Jesus, assim também andemos nós também em novidades de vida. Então fomos sepultados com Cristo na sua morte, para que através da sua ressurreição nós ressuscitamos com ele. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Na cruz, Jesus cancelou o escrito de dívida. Pela obra de Cristo na cruz, nós morremos com ele, mas também ressuscitamos com ele. Amém, queridos? Então, ressuscitamos espiritualmente com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Ou seja, ressuscitar espiritualmente com Cristo é nascer de novo. Porque ressurreição significa que antes estávamos mortos. Não estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, dos nossos delitos e pecados, com a natureza pecadora, com a natureza de Satanás. Mas em Cristo Jesus, nós ressuscitamos com ele. Ou seja, nascemos de novo. Esse é o batismo do novo nascimento, queridos. Um dos batismos. Amém? Colossenses capítulo 2, 10 a 14. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, Jesus, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo que nós fomos circuncidados, através do seu Espírito que nos transformou em novas criaturas, ou seja, que nos batizou. Amém? Aí ele continua, sepultados com ele no batismo, prestou atenção? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós, ele explica que sepultura é essa que estávamos, que fomos sepultados com Cristo, que estávamos mortos. E que ressurreição é essa? Ele está falando aqui. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos batizou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a removeu de nós, cravando-a na cruz. Então fomos sepultados com ele no batismo, para que nele também fôssemos ressuscitados pelo poder de Deus. Então Jesus Cristo,
Ele morreu na cruz por nós e nós morremos com ele, e ao ressuscitarmos dentre os mortos, e ele, ao ressuscitar dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados. Primeiro, espiritualmente, para depois, se morrermos fisicamente, ressuscitarmos literalmente na ocasião da sua volta. Mas hoje, estávamos mortos fisicamente? Não, estamos vivos. Então, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E fomos sepultados com ele no batismo. Ou seja, é uma tipificação de nós estarmos com Cristo na cruz, morremos com ele. Mas quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, espiritualmente, nós fomos também ressuscitados. Então, o batismo do novo nascimento, meus irmãos, esse é um dos tipos da doutrina de batismos. O batismo da nova criatura, revestimos de Cristo Jesus, amém? Que nós lemos aqui em Gálatas 3. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, amém? 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao Pai, a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, que lemos aqui agora. Mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água do dilúvio. Então, a mesma água que condenou os ímpios é a mesma água que nos salva. Quando nós meditarmos em outra doutrina de batismos, que é o fogo de Deus, esse fogo serve para nos purificar das nossas obras e nos dar galardão, mas também ele é fogo que vai verificar as obras de cada um e também condenar ao lago de fogo. Então, a mesma água que salvou a família de Noé foi a água que condenou os ímpios. E o mesmo fogo que nos purificará e verá a obra de cada um de nós para nos dar galardão, também haverá um fogo que vai condenar. Vai julgar a obra das pessoas e vai condenar ao lago de fogo aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que também faz parte dessa doutrina de batismos, que os irmãos vão entender ao longo dessa série. Ele continua, que também como uma verdadeira figura agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então, aquela água do dilúvio, ela é uma figura da nossa salvação, queridos. Amém? O batismo, imersão do novo nascimento. Olha que texto maravilhoso que o Espírito Santo me deu hoje. Eu já estava praticamente com o esboço pronto e o Espírito me acrescentou esse texto aqui de Jó, capítulo 14, simbolizando que estávamos mortos, afastados de Deus, cortados da árvore. Lembra que nós estamos meditando, né, em João, no Evangelho de João, e vimos acerca do que Jesus falou com a mulher samaritana, e ela nos representa, né, as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, cortadas da boa oliveira que é Israel, cortadas da comunidade, cortadas de Deus. Elas foram levadas cativas e nunca mais retornaram fisicamente, receberam carta de divórcio de Deus, e em Cristo Jesus nós fomos aproximados através do seu sangue, da sua obra. E aqui, em Jó capítulo 14, versos 7 a 9, retrata acerca disso, meus irmãos, que estávamos afastados de Deus. Olha só como... E depois fomos enxertados de forma antinatural, como oliveira brava na boa oliveira. Olha só como está escrito. Jó 14, versos 7 a 9. A salvação do novo nascimento através do batismo, das águas. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, uma árvore, um ramo que é cortado da árvore, se ele ficar afastado da árvore, da seiva da árvore, ela morre.
Então aquele ramo foi cortado, morto. Mas olha só como está escrito: se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas, a esperança para aqueles que foram cortados. Esse é o batismo do novo nascimento, as águas que nos transformam em novas criaturas, que nos fazem ressuscitar espiritualmente. Estávamos afastados por Deus, mas Cristo Jesus nos revestiu do seu Espírito, e essas águas que tipificam o Espírito Santo, o lavar da palavra, o lavar regenerador, nos transforma em novas criaturas e nos faz ressuscitar em Cristo Jesus. Amém, queridos? O batismo do novo nascimento. Atos capítulo 22, verso 16, o apóstolo Paulo está falando acerca da sua conversão. E olha como ele fala aqui no verso 16. E agora, por que te detens? Ananias falando para Paulo, né? Ananias foi usado por Deus para poder impor as mãos sobre Paulo, para que ele voltasse a enxergar, fosse cheio do poder e batizado. Agora, olha só que interessante o batismo que o apóstolo Paulo menciona aqui, Atos 22, 16. E agora, por que te detens, Paulo? Levanta-te e batiza-te. E lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Lava os teus pecados. O batismo que lava os nossos pecados. Amém, queridos? Que nos transforma em novas criaturas. Aleluia. Agora, olha só que texto interessante. Vocês conhecem esse texto, todos nós conhecemos. Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, eu não consigo enxergar que esse crer e for batizado é batizado nas águas. Não creio que seja batismo nas águas. Eu creio que aqui é o batismo do novo nascimento, é o batismo com a habitação do Espírito. Porque ele fala depois, quem não crê será condenado. Ou seja, quem não crê não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança eterna, conforme está escrito em 2 Coríntios 1 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o Pai, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Romanos capítulo 8, versos 9 a 11, está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, tanto faz, porque o Espírito Santo é a unidade dos dois, esse tal não é dele. Amém, queridos? Então, quem não tem o Espírito não é salvo. Por isso que Jesus falou aqui, quem crê e for batizado, porque a consequência de crer é ser batizado, é receber a habitação do Espírito, é nascer de novo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, revestidos de Cristo. Mas quem não crê está condenado. Ou seja, quem não crê não tem o Espírito. Consegue compreender? Quem não crê será condenado. Então eu preciso crer e ser batizado para ser salvo? E o ladrão na cruz foi batizado nas águas para ser salvo? Quantos e quantos irmãos nascem de novo no leito de morte e não têm tempo de ser batizados? E aí? Será que é necessário realmente ser batizado nas águas para ser salvo? Claro, meus irmãos, eu não estou negando aqui o batismo nas águas. É um mandamento do Senhor Jesus. Se você nasceu de novo e você está vivo, então batiza nas águas como um sinal. Eu vou falar mais sobre o batismo nas águas na próxima gravação. Mas nesse texto aqui de Marcos 16 e 16, eu não creio que esse ser batizado aqui é nas águas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, não precisa nem citar. Mas quem não crer e não for batizado será condenado. Não, basta só falar isso mesmo. Quem não crer será condenado, porque quem não crê não é batizado, não recebe o novo nascimento. Amém, queridos? Então, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou aqui: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito do Pai habita em vós.
Mas quem não tem o Espírito de Cristo, do Filho, que tanto faz, né? É a unidade dos dois, tudo procede deles, esse tal não é dele. Aí ele continua, e se Cristo está em vós, olha aí, o Espírito Santo é Cristo em nós. Não é uma terceira pessoa, é Cristo em nós. E quem tem o Filho tem o Pai. E se Cristo está em nós, é o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, né? E esse é o Espírito que Deus derramou no nosso coração, o Espírito de Jesus Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, é mortal por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E há uma esperança. Se morrermos, seremos ressuscitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito do Pai, Deus. E se o Espírito daquele, o Espírito do Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, é a nossa garantia da eternidade. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é a garantia, meus irmãos, da nossa herança eterna. Quem não tem o Espírito não é dele. Por isso que quem crê e for batizado por esse Espírito, nascendo de novo, se tornando um Espírito com Jesus, esse será salvo. Mas quem não crê será condenado. Por quê? Eu não preciso dizer que quem não crê e não for batizado. Porque quem não crê não é batizado, não é novo, não é nova criatura, não tem o Espírito Santo. Interessante, né, meus irmãos? Quando nós lemos a palavra com mais cuidado, conectando os contextos, nós conseguimos compreender dessa forma. Né? Por isso que João, no seu evangelho, ele fala lá, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. E no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, a luz veio ao mundo, né? Ou seja, todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna, será nova criatura. O contexto ali é de nova criatura. Né? Se não nascer de novo, não poderás ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo. Conectando com João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nova criatura é o nascer de novo. Aliás, a nova criatura, o nascer de novo, é nos tornar filhos de Deus. E só é filho de Deus quem recebe a habitação do Espírito Santo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse é o novo nascimento. Esse é o revestimento do novo nascimento. Amém, queridos? Então esse é o primeiro batismo que estamos meditando aqui. Eu consigo enxergar 6 batismos na palavra. Esse é o primeiro. Na próxima gravação, nós vamos falar sobre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo no sentido de revestimento de poder. Amém? Esse batismo aqui é o do novo nascimento. Mas há um batismo que é do Espírito Santo também, mas é o Espírito com o sentido de revestimento de poder, capacitação sobrenatural, unção. E o que nos comprova inicialmente de que fomos revestidos com esse batismo é o falar em línguas. Falar em línguas é um batismo diferente do novo nascimento. Amém, queridos? Nem todas as novas criaturas falam em línguas. Deveriam falar. Deus quer que todos falem em línguas. Então, isto não quer dizer que se eu não falo em línguas, não quer dizer que eu não fui batizado em Cristo. Fui batizado sim. O Espírito Santo habita em mim. Mas há um outro tipo de batismo, uma outra doutrina de batismo, que é o batismo do revestimento de poder, que é o falar em línguas, meus irmãos. Amém? E depois, na outra gravação, nós falaremos acerca do fogo da provação, que é um tipo de batismo. E depois, mais adiante, falaremos do batismo, do revestimento definitivo do nosso corpo, que até lemos aqui em Romanos 8, né? Ele vivificará o nosso corpo mortal, transformará o nosso corpo mortal. Né? Os que estiverem vivos no final da grande tribulação, no momento, no abrir e fechar de olhos, serão revestidos dessa incorruptibilidade, que também é uma doutrina de batismo. E aqueles que forem condenados ao lago de fogo, eles serão batizados com fogo eterno. Ficarão o corpo e o espírito para todo sempre lá no lago de fogo, queimando. Esse também é uma das doutrinas do batismo, dos batismos, né?
que é o batismo da condenação eterna. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.